Fala pessoal, tudo beleza? Como prometido, essa é a continuação do projeto. Eu fiz um vídeo sobre comprimento máximo de linha lateral e agora vocês podem voltar à execução normal do projeto. Então, boa aula para vocês aí, valeu! No dimensionamento hidráulico, mas o que acontece? Quando eu vou trabalhar com a distribuição dos blocos, eu primeiro tenho que ter um entendimento dos gotejadores, tá certo? Ou dos microaspersores. Qual é o comprimento máximo de linha que eu vou ter? Então, existem duas formas de você determinar isso. Uma forma é só você pegar o catálogo. Então, bem pessoal, o que é que eu faço? Quando eu vou fazer o projeto, eu abro o catálogo. Alguns catálogos fornecem para vocês, como eu mostrei nos últimos vídeos, a curva vazão-impressão. Com a curva vazão-impressão, você consegue determinar qual é a pressão que você quer trabalhar. Esse aqui não fornece não, mas esse aqui forneceu um gráfico. Então eu quero trabalhar com a vazão mais ou menos de 1,5, que está aqui nessa linhazinha, tá vendo? E eu pensei em trabalhar com ele com uma pressão de aproximadamente 1 bar. Vamos arredondar aqui para 10 MCA. Então seria a pressão de 1 bar, seria esse gotejador com 6.000 micras. Ou a gente vamos trabalhar com isso aqui, que tem uma micragem maior, dá para a gente trabalhar mais folgado, tá bom? Então eu venho aqui, qual é o espaçamento do meu gotejador? 30 centímetros. Eu consigo ter linhas laterais, ó, entre 166 e 59 metros, porque quanto mais a vazão, quanto mais eu aumento a vazão, menor vai ser a minha linha. Então, a linha lateral ela gira em torno de 106 metros aqui que eu posso ter. Isso aqui é um cálculo feito por eles, está certo? Outra forma de se fazer isso é você já aproveitar a sua planilha. O que é que eu prefiro fazer? O que é que eu faço? Eu peguei a curva desse gotejador que eu quero trabalhar, tá vendo? Tá aqui, ó, tá certo? Então, a vazão que eu quero trabalhar é em torno de 1,5, eu pego e jogo aqui, com esses pontos correlacionando. Deixa eu ampliar aqui a imagem para ficar melhor para vocês. Com esses pontos aqui, você consegue definir. Ó, a vazão que eu tenho interesse é essa aqui, 1,5. Então a pressão é mais ou menos de 10 MCA. Então eu vou pegar aqui 0,6, 0,8, 10, 12, 14. Aí eu venho. Você pode fazer uma impressão e tirar isso aqui na régua, fazer uma regra de 3, tá bom? Que fica mais preciso. O ideal era que o fabricante já fornecesse para vocês a curva vazão impressão, mas como não está fornecendo, vamos utilizar desse jeito. Então o que é que eu costumo fazer? Eu mesmo costumo calcular o comprimento máximo, porque eu estou levando em consideração os fatores que eu tenho interesse no projeto. Então é uma forma mais precisa. Deixei aqui a imagem do gotejador para vocês terem noção. Então aqui eu coloquei aqueles pontos 0,6, 0,8, 1,2, 1,4. E eu peguei esses pontos aqui, não estão tão corretos, porque eu peguei aqui sem meio que no olhômetro, mas o ideal é que você faça aqui mais de forma mais perfeita. Então, quando eu mudo isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um gráfico de dispersão, ó. Você pega, seleciona esses dois, manda gerar um gráfico de dispersão e uma curva. Então, dá até o coeficiente. Então, se aqui fosse o valor de 2, ó, ele já atualizaria para vocês e mudaria o valor de x. Lembra que eu fiz uma aula sobre o valor de x para vocês? Vou dar um Ctrl Z agora aqui para não atrapalhar. Então vamos lá. O fabricante aqui você vai preencher. Não vou preencher aqui porque ele não deu os coeficientes. O modelo também, o espaçamento que eu adotei foi de 30 centímetros. O comprimento máximo eu não sei ainda. Aliás, o programa deles, o material deles fala que é 106 metros. O diâmetro interno, deixa eu dar uma conferida aqui, é 16,1 milímetros. Então vamos botar 16,1. E o espaçamento entre plantas que eu adoro da cultura do tomate é 0,5, porque isso aqui tem que calcular o número de plantas. A vazão que eu quero trabalhar, pessoal, é de 1,5. Isso aqui corresponde a uma perda de carga. Aí responde uma pressão de 1 MCA. Opa, tá errado aqui, pessoal, porque aqui eu coloquei MCA, mas aqui era bar. Então vamos só corrigir, ele já vai corrigir pra gente, tá bom? 10, 12 e 14. Então está aqui o coeficiente, vou corrigir de novo, 0,5675 é esse primeiro valor, e o segundo valor, que é o expoente aqui, é o mesmo. Então ele deu uma pressão de 10,1 MCA para mim. A pressão da vazão para a média adotada, que eu quero trabalhar, vai ser aqui, vai ser 10 MCA mesmo. Coeficiente de uniformidade que eu desejo trabalhar, como eu falei a vocês,
87. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês, se fosse 90. Coeficiente de variação de fabricação, espera-se que o material seja de boa qualidade, então você pode, tem até uma colinha aqui, ó, pessoal de boa qualidade, 0,05. E número de emissores por planta, a gente já calculou o dimensionamento agronômico, está aqui em cima, ó, 1,67, mas você pode corrigir também, fazer o cálculo aqui, 1,67, que isso aqui vai ser em função do espaçamento dos emissores. Por isso aqui, vou fazer a fórmula aqui para ficar certo. Eu até já adicionei uma fórmula aqui, pessoal, para ficar prático, só não vou deixar arredondado. Então, o número de emissores deu 1,67. A vazão mínima do projeto, que é calculada por esses fatores aqui, eu não sei se já saiu o vídeo, se não saiu, vai sair esse vídeo, como calcular a vazão mínima. Porque o que acontece? Na irrigação por aspersão, a gente considera como a variação de pressão na linha 20% da pressão de serviço do gotejador, tá certo? Então seria pegar isso aqui e multiplicar por 0,2. Na irrigação por gotejamento, eu adoto uma técnica que é o seguinte, ele trabalha com a vazão máxima e a vazão mínima. A vazão média e a vazão mínima. A vazão média é essa aqui, ó, é a vazão que eu selecionei, tá certo? E a vazão mínima, ela leva em consideração esses fatores, a uniformidade, a variação de fabricação, emissores por planta, e aí ele vai determinar a vazão mínima. Em relação a isso aqui, ele vai determinar qual é a pressão máxima da subunidade, tá bom? Então, a pressão máxima da subunidade vai ser 3,06 e a pressão mínima da subunidade vai ser esse, 8,79. Ou seja, ele pode variar de 10 a 8,79, tá certo? Continuando o projeto aqui, pessoal. Então, vamos considerar que nossa lateral estivesse aqui em nível, mais ou menos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela estaria em nível, né? A maioria delas, uma ou outra um pouquinho de desnível, mas vamos deixar que ela tivesse nível aqui. Então, pessoal, calculado já a variação de pressão máxima na subunidade, 3,06. Quanto é o que eu vou gastar na minha linha lateral? O valor já está aqui, ó. Eu considero que do valor que eu tenho, eu posso gastar até 0,6 disso aqui. Sendo que você tem que considerar também o desnível, tá bom? Eu estou considerando o desnível nesse caso aqui de 0, tá certo? Então você pode variar um pouquinho. Então o que eu posso perder de carga na linha lateral é 1,83. Ah, professor, é muito próximo daquele valor que a gente calculou, que era multiplicar por 20%, não é isso? Mas isso aqui dá uma precisãozinha melhor. Qual é o comprimento da lateral? Eu não sei. Então eu vou chutar aqui o valor de... Vou chutar o valor do que o pessoal chutou lá, 106, para ver se bate igual. Então ele já calcula. Se ele sabe qual é o comprimento, se ele sabe quantos gotejadores eu tenho por metro, ele já calcula a vazão da linha lateral. A fórmula disso aqui também está no material, viu? O diâmetro que eu trabalho é 16,1, que é o fabricante que forneceu. Então ele calcula a perda de carga unitária, que é a perda de carga metro de MCA para cada metro de tubulação, 0,05. Mas você tem que ter cuidado que na irrigação localizada, a perda de carga lateral, na irrigação localizada, a perda de carga devido à inserção do gotejador é uma coisa que você tem que levar bem em consideração. E aqui existem alguns tipos de gotejadores. Depois eu posso passar o gráfico para vocês, ou então quem tiver acesso ao livro do Keller, você vai ver que tem alguns tipos de gotejadores. Esse gotejador é um gotejador pequenininho. Então vamos dizer que vamos adotar o tipo 3. Então a perda de carga devido ao comprimento equivalente dele seria de 0,07531. Essa informação é muito difícil de se encontrar no catálogo, tá bom? São poucos os trabalhos que você vai conseguir. Alguns trabalhos do professor Frisoni lá de Piracicaba tem esse valor aqui. Então ele calcula qual é a perda de carga agora com o gotejador, calcula o F para o número de saídas, tá bom? E o HF da linha lateral seria de 2,48, mas eu só podia queimar 1,83, então tá errado, né? E professor, como é que eu acho? Qual é a condição para achar isso aqui? Esse valor tem que ser igual a esse, ou seja, o erro, aqui é o erro, pessoal, é esse menos esse, o erro tem que ser igual a zero. Então, para eu saber qual é o comprimento máximo que eu vou trabalhar, eu venho aqui, no Excel tem uma opção chamada dado atingir meta. Você vai em dados, está vendo aqui a caixazinha, você vai em dados, como está aqui, dados, teste de hipótese e atingir meta. Dados, teste de hipótese e atingir meta. Sei que não está aparecendo para vocês aqui, mas é só você seguir o passo. Então você já está aqui, ó.
Você vai marcar a célula B44, tá bom? B45, perdão, e você vai querer que essa célula tenha valor igual a quanto? Igual a 0. Alterando qual célula? O comprimento. Porque ele vai chutar valores por comprimento até que esse valor dê igual a 0. Ó. Então, o comprimento máximo que eu posso ter na minha linha, vou arredondar aqui para 95. 95. Ah, professor, está errado, porque 0,03. Então, vamos trabalhar com 94. Então, eu sei que eu posso ter no máximo 94 metros de linha lateral. Tá certo, pessoal? Professor, você já dimensionou? Não, eu não dimensionei, não. Eu quero saber qual é o comprimento máximo da minha linha para eu chegar aqui no meu desenho e pensar nos meus blocos. Ó. Eu sei que eu tenho que ter 4 blocos, mas eu sei que eu posso ter laterais de até 94 metros, tá bom? Então eu vou parar o vídeo por aqui, que já está ficando um pouco longo, e eu vou voltar no outro vídeo já distribuindo essas linhas laterais aqui, pensando nos blocos, tá certo, pessoal?